Olá a todos, hoje queremos mais uma vez estar estudando a Palavra de Deus. Vamos estar hoje trabalhando mais uma parte do capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós já vimos que Paulo defendeu a ressurreição de Cristo, colocando ali que não foi algo inventado por homens ou por ele, mas foi algo que já era predito no Antigo Testamento, as Escrituras já previam, é um plano partido de Deus. Nós vimos também o que Paulo demonstra a catástrofe total que seria da nossa vida sem a ressurreição de Jesus. Paulo demonstrou isso. E agora vamos ver a implicação da ressurreição de Jesus, a implicação futura também dessa ressurreição, todas essas questões que Paulo vai abordar agora. A gente vai estar então trabalhando 1 Coríntios 15, do versículo 20 até o 28. Hoje nós vamos então iniciar já com a leitura da Palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 15, do versículo 20 até o 28. Diz assim: Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então até aqui. Primeiramente, a gente vai estar falando então essa introdução já ao assunto aqui que Paulo, no versículo 20, coloca. Ali diz, mas agora, ou seja, ou de fato Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo para nós é um fato, não é algo negociável. É um fato, verdadeiramente aconteceu. Assim como as Escrituras dizem, ele foi morto, sepultado e ressuscitou. Não tem nada de misterioso, ou não tem nada que não pareça ser exatamente uma ressurreição, não é nada forjado. De fato, Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou. Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro fruto, fruto dessa colheita da vida eterna. Jesus é aquele que abriu o caminho para a ressurreição das demais pessoas. Essa ressurreição é a garantia de que um dia todos aqueles que já dormiram em Cristo, que já morreram em Cristo, e aqueles que ainda vão morrer, ou aqueles que estiverem vivos quando Jesus retornar, irão passar dessa vida terrena limitada, que tem um fim, para a vida eterna. Essa é a garantia que nós temos por meio de Jesus. No versículo 21 temos ali que por meio do pecado de Adão veio a morte, veio todo esse problema que aflige a humanidade, todos esses inimigos que são colocados como inimigos do reino de Deus. A morte, o pecado, Satanás. E Jesus vem com a sua obra de ressurreição e traz vida para toda a humanidade. No versículo 22 diz que em Adão todos morrem, todos morreram, todos já estão mortos quando nascem, nascem nesse mundo já mortos em pecado, em tudo aquilo que essa queda proporcionou. Mas também existe a possibilidade de que em Cristo todos sejam vivificados. Não é a ideia do universalismo em que todos vão ser salvos independente do que acontecer. Não é essa a ideia, mas a ideia aqui é que existe a possibilidade de ser vivificado em Cristo. Se você em vida reconhecer Ele como seu Senhor, Salvador, se arrepender e se passar a seguir Jesus. No versículo 23, Paulo já esclarece isso, dizendo que Jesus ele é a primícia, ele é a primícia dessa ressurreição, e depois os que são de Cristo vão ressuscitar na sua vinda. Essa promessa de uma vida eterna, uma salvação, uma vida eterna é para os que são de Cristo. Os ímpios, embora venham a ressuscitar e participar do julgamento, eles não vão para a vida eterna, mas vão para a perdição, para a segunda morte, que é a vida sem Deus, a eternidade sem Deus.
Então a gente vê isso, né, bem claro aqui. Depois dessa segunda vinda de Jesus, no versículo 24, Paulo diz que então virá o fim. Então esse fim ele se inicia após a segunda vinda de Jesus. Então a ressurreição ela aponta não somente para a vivificação e a ressurreição das pessoas, mas também envolve essa restauração do governo pleno de tudo a Cristo, onde tudo será colocado debaixo dos pés e esse reino em sua plenitude será entregue a Deus Pai. Essa é a ideia aqui de Paulo. A ressurreição, a ressurreição de Jesus, ela abre caminho para tudo isso, para essa ressurreição futura, e após isso abre um novo tempo em que o governo pleno de tudo será de Cristo e será entregue esse reino com um governo pleno a Deus. Então aqui a gente percebe isso, né? A ressurreição é tão importante que sem ela, se Jesus não tivesse ressuscitado e também as pessoas não tivessem não ressuscitassem na sua segunda vinda, não haveria esse governo futuro, visto que a morte não foi vencida. Como então que todos os inimigos de Cristo estão debaixo de seus pés, sendo que a morte não foi vencida, sendo que juntamente com isso os pecados não foram vencidos, o pecado não foi vencido. Então repare que é tudo interligado. A ressurreição já foi um grande golpe na morte, no pecado, em Satanás, já foi uma vitória de Cristo Jesus, e ela vai se concretizar plenamente, ou seja, Satanás, a morte e o pecado não vão ter mais nenhum efeito na sua criação após a segunda vinda de Jesus, onde tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus, tudo no seu devido lugar. Nós vivemos nesse momento que chamamos de já e ainda não. O reino de Deus já chegou, Jesus já reina, Jesus já consumou sua obra é completa, mas ainda enfrentamos o pecado, enfrentamos dificuldades, enfrentamos a morte, enfrentamos o diabo, mas a obra de Deus, a obra de Jesus, ela é completa. Esse ainda não quer dizer que a obra não é completa, mas quer dizer que ainda virá a plenitude do reino de Deus, onde todas essas coisas não terão mais atuação. Embora tenhamos uma luta diária contra o pecado, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a nos santificar, a viver uma vida longe do pecado e ser santos como Deus espera que a gente seja. A gente tem, mesmo que passe pela morte física, a certeza de que aquele que morre em Cristo Jesus, mesmo que morra, ele ainda viverá, ou seja, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar e vai para a vida eterna. A gente tem isso bem firmes, bem colocados na fé cristã. A gente tem também armas para lutar contra o diabo, para resistir a ele, como a palavra nos orienta. Temos a palavra de Deus que nos mostra e nos faz escapar das artimanhas que o diabo coloca. Quando o diabo tenta Jesus, ele justamente usa a palavra de Deus, por isso a importância de a gente conhecer a palavra de Deus e aplicar ela corretamente. Então a gente tem tudo isso. Embora o reino não esteja em sua plenitude, nós temos tudo através da obra de Deus para caminharmos nesse mundo até que a segunda vinda de Jesus aconteça e a gente vai então habitar com ele na vida eterna. Então a obra é perfeita, mas o reino de Deus em sua plenitude será depois dessa segunda vinda de Jesus, a qual Paulo coloca aqui. Paulo diz que convém que Jesus reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Então essa é a ideia. Esse reino continua até o seu ápice em que todos os inimigos são colocados debaixo dos pés de Jesus. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paulo menciona aqui esse último inimigo que é a morte. E ele justamente é aniquilado, é vencido com a ressurreição dos mortos. Todas as pessoas vão ressurgir, seja para a vida eterna ou seja para a perdição eterna. Nós vemos isso. Mas a ideia é que a morte não detém aqueles que seguem a Cristo Jesus, aqueles que vivem para Ele, e existe uma vida eterna aguardando. A morte é vencida. Então esse inimigo será vencido. Então repare a importância da ressurreição. Sem a ressurreição de Jesus, que abriu a porta para a ressurreição dos mortos, não seria vencido esse inimigo. Logo, se esse inimigo não fosse vencido, todos os inimigos não seriam colocados debaixo dos pés de Jesus. Esse reino não seria um reino de fato, um reino que chegaria na sua plenitude, a qual seria entregue a Deus. Então repare, o grande problema que existe em você negar
a ressurreição de Jesus, né? Então aqui Paulo demonstra as implicações futuras, né, dessa ressurreição de Jesus, né, que justamente implica também no vencimento da morte de uma vez por todas. E quando todas as coisas estiverem então sujeitas, né, então o Filho, Jesus, também se sujeitará a Deus. A ideia não é que todas as coisas estão sujeitas a Jesus, inclusive Deus, né? Mas Deus é aquele que outorga a autoridade para Jesus, e Jesus tem trabalhado, tem reinado para Deus, para um dia entregar esse reino pleno, de governo pleno a Deus. E quando ele fizer isso, né, o que vai acontecer? Paulo demonstra aí no versículo 28, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a grande ideia de toda essa obra, né, que Deus seja tudo em todos. Esse era o grande desejo que Deus tinha, ser tudo em todos. Que toda a sua criação realmente tivesse Ele como tudo. Ele é o mais importante. Eu se relaciono com Deus porque Ele é tudo para mim. Não existe nada que compete com Ele. Ele é tudo para mim. Essa ideia que é apresentada aqui. E Jesus, de fato, está trabalhando para restaurar isso. Para que um dia Deus seja novamente tudo em todos. Né? Todos aqueles que são de Cristo. Para que Deus seja tudo, né, em todos. Essa é a ideia, né, que Paulo nos mostra aqui. Esse é o grande trabalho de Jesus. Não é para Ele mesmo, né, para que Ele venha a se exaltar com o seu reinado. Mas sabemos que Ele está trabalhando para isso. Para que Deus seja tudo em todos. Né? Esse é o grande ápice do reino de Deus. Deus sendo tudo em todos. Né? A gente só tem olhos para Deus. Deus sendo tudo para a gente. Né? Esse é o grande ápice, né, que Paulo também nos mostra aqui. Então os inimigos são vencidos, a morte é vencida, tudo para que Deus seja tudo em todos. A gente espera isso com grande anseio. Esse dia em que Jesus virá e Deus será de fato tudo em todos. Tudo em todos aqueles que são de Jesus, né, e estão ali agora vivendo eternamente com Ele. Repare que a ressurreição ela não tem um efeito só naquela época, né, mas ela perdura até nós e vai ainda muito além de nós, vai até o futuro, incluindo esse governo pleno em que a morte também é vencida, todos os inimigos são vencidos, a fim de que tudo seja, que Deus seja tudo em todos. Se você não crê na ressurreição, se a ressurreição não existiu, Deus não vai ser tudo em todos. Os inimigos não vão ser vencidos. Então repare mais uma vez a importância da ressurreição que Paulo nos mostra aqui. Espero que tenha ficado claro essa questão. Que Deus abençoe grandemente vocês e até o próximo estudo.